Turma do propósito, e aí, meu irmão? Ezequiel capítulo 41. Agora sim, em dia com a nossa meditação na palavra de Deus. Capítulo 41 é um capítulo difícil de ser lido, porque fala de muitas medidas, difícil de ser entendido, mas eu vou trazer aqui para vocês o significado, vou deixar aqui a imagem para você ir observando e imaginando enquanto eu vou falando, e você vai perceber que é muito profundo o que está revelado aqui. A linguagem da sua Bíblia deve estar chamando a medida de côvados. E por mais que você não entenda bem o côvado, eu já expliquei que é da ponta do dedo ao cotovelo, essa é a medida do côvado. Então costumava ter uma pequena variação. Quando o homem era alto, o côvado seria de um determinado tamanho, mas geralmente girava em torno ali de 45, 46, 47 centímetros, ok? Então você vai perceber, lendo a palavra, que o côvado, a largura das portas, elas vão diminuindo. Então a porta de entrada para o pátio, ela era mais larga do que a porta do templo, e a porta do Santo dos Santos, ela é ainda mais estreita do que as outras. O que isso significa, irmãos? Se você ler aí na sua Bíblia, você vai perceber que isso significa um afunilamento. Mostra que por esse lugar passam menos pessoas. O pátio era para todos os povos. O Senhor mesmo disse que aquele lugar seria chamado um lugar de oração para todos os povos. Mas preste atenção, as pessoas muitas vezes vivem uma relação com Deus dessa forma. A maioria das pessoas conhecem Deus apenas no pátio. Oram a Deus, mas procuram a Deus apenas quando tem necessidades. Buscam a Deus, falam com Deus de vez em quando, estou precisando de uma ajuda e por aí vai. Agora, entrar no templo como um servo, um adorador, alguém que oferta, alguém que se entrega realmente, que entrega aquilo que o Senhor deseja. Se você acha, meu irmão, que o Senhor está desejando dinheiro, os seus bens, para com isso. Você não conheceu o Senhor ainda. Porque o que o Senhor quer é o seu coração. E esse caminho, o caminho da intimidade com Deus, é um caminho estreito. Poucas pessoas vão passar por ele, porque poucas pessoas querem se esforçar. E é interessante que à medida que eles caminham, o lugar vai ficando as paredes mais grossas, portanto, um lugar seguro, porém estreito, bem apertado, mas que não impediu as pessoas de prosseguir, ou seja, apertado, mas o suficiente para que eles continuem a subir. Havia ali escadas, aquela ideia de progressão, porque na intimidade com Deus, irmãos, quem quer viver intimidade com o Senhor vai ter que necessariamente dar passos de fé, acreditar. O Senhor muitas vezes vai tirar o nosso chão para a gente poder continuar caminhando, vai fechar o mar para a gente poder caminhar em direção ao mar. Ele está testando a nossa fé e as pessoas vão subindo, vão subindo, vão subindo, até chegarem em um lugar no terceiro andar, onde havia ali um espaço maior. As câmaras laterais eram mais largas nos andares superiores, pois essa tinha andares que subiam, e por isso a largura da casa aumentava à medida que subia, está aí no versículo 5 ao 7. Isso significa, meu irmão, que uma vida com Deus, uma vida de santidade, a princípio, ela nos é dura, porque nós estamos lutando contra a carne. Mas percebemos depois o quanto isso nos traz liberdade. Obedecer a Deus, irmãos, não é uma prisão. Ela nos gera verdadeira liberdade, gera para nós paz. E nós que buscamos essa intimidade com Deus, vamos experimentar algo que as pessoas desconhecem nesse mundo, que é o sentimento que nós denominamos como contentamento. Contentamento é o que te faz ser feliz em qualquer circunstância, é quando você entendeu realmente o que é viver pela fé. É interessante que quando eles entram ali, havia detalhes na decoração, uma decoração equilibrada, havia detalhes ali que eram querubins e palmeiras de entalhe, e face de homem que olhava para uma palmeira de um lado, esse querubim, uma face de um homem e uma face de leão, olhando para a palmeira. A palmeira, irmãos, representa paz, vitória, frutificação. Esse era o símbolo da palmeira. Então ali era um lugar de paz, de fruto, de alegria. E o querubim, uma face de homem, uma face de leão, olhando para a palmeira. Eu ouso dizer aqui, irmãos, que há uma figura proposital aqui apresentada, uma metáfora que aponta, um símbolo que aponta aí para o Senhor Jesus, uma face de homem, uma face de leão. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, que se fez homem para nos trazer tudo isso, paz, vitória e frutificação. E eles chegam num determinado lugar, o texto vai nos mostrar, que eles chegam até um determinado lugar que o anjo vai chamar de mesa. Ele diz assim:
O altar era de madeira de 3 côvados de altura, portanto cerca de 1,5 m, e disse-me, esta é a mesa que está diante do Senhor. Interessante, irmãos, que é o seguinte, a entrada do templo você tem sacrifício. Ninguém entra naquele lugar se não for pelo sacrifício. A gente sabe que o sacrifício é o sacrifício do Senhor Jesus. A partir do momento que passa aquele lugar, as pessoas podem ficar no pátio, no templo, ou ir cada vez mais profundo. No final de tudo, tem uma mesa. Porque o objetivo do Senhor, ao nos salvar, não foi outro senão nos ter à mesa com Ele. O Senhor deseja se relacionar conosco. Por isso quero aplicar a sua vida dizendo o seguinte, vá além do pátio. Não se relacione com o Senhor como se Deus fosse um garçom, um gênio da lâmpada. Queira ter intimidade com o Senhor. Meu irmão, suporte as aflições dos justos em busca da santidade. A disciplina de hoje, o obedecer ao Senhor hoje vai livrar a sua alma de uma amargura muito grande. O prosseguir enquanto você está sendo provado vai trazer para você depois o prêmio da liberdade, de experimentar a liberdade no Senhor, a paz e a santidade, na qual, tendo a visão de Deus, tendo sido elevado a esses andares superiores de uma vida espiritual, você é um homem agora espiritual e não mais carnal, não pensa nas categorias da carne. Não quer dizer que você não peca, meu irmão, mas você entendeu e você experimentou, você agora entende o que a obediência pode proporcionar a você, como ela traz paz, como ela traz doçura, como ela traz alegria, como ela traz contentamento na sua vida. Uma pessoa que experimentou isso, meu irmão, ela não vai olhar para trás, porque ela experimentou o que há de melhor, que é desfrutar da presença de Deus, e é essa pessoa que o Senhor quer perto, sentar na mesa com Ele, tendo intimidade, e a intimidade do Senhor é para os que o temem, e temer o Senhor é progredir na nossa vida com Ele, no nosso relacionamento com Ele, cada vez mais. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã, para terminarmos a meditação que envolve aí o templo. Até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.